Estudo bíblico 1 Samuel 7, verso 1. A arca do Senhor não foi levada a Siló, e os filisteus já haviam destruído junto com o tabernáculo. Capítulo 4, verso 10. Versos 2 a 14. Aqui encontramos o mesmo estilo histórico que há em Juízes, o que favorece a unidade autoral dos dois livros, Juízes e Samuel. Ver capítulo 1, verso 1. 20 anos de servidão, verso 2. O arrependimento do povo, verso 6. O perdão de Deus, verso 9. A vinda de um juiz, Samuel, verso 3. Os inimigos abatidos, versos 10 e 14. A paz duradoura, versos 14 e 15, e etc. Verso 3. Preparai o vosso coração. Era o dia da expiação, Levítico 23, 27, quando se praticava um completo jejum com a confissão de pecados, verso 6. Os Astarotes. O plural do hebraico Ashtoret, nome da deusa que os babilônios chamavam de Ishtar e os gregos de Astarte, capítulo 31, verso 10. Era uma das mais antigas e mais disseminadas divindades semíticas. Entre os semitas ocidentais, era a deusa da fertilidade e do relacionamento sexual. Portanto, os rituais mais silenciosos eram associados com seus cultos. O nome da deusa era provavelmente Astarte, na Palestina, forma grega, enquanto a forma tradicional era Ashtoret, de formação intencional com as vogais de Boshet, vergonha, acrescentadas ao nome da deusa. Verso 4, Baalins. Baal era a suprema divindade masculina dos fenícios e cananeus. Nas inscrições do Has Shamra, é conhecido como filho de Dagon e o herdeiro do trono de El. Era deus da fertilidade, cujo domínio se encontrava no céu, de onde fertilizava a terra e assim controlava a natureza. O culto a Baal estava na moda quando Israel entrou em Canaã, e suas muitas semelhanças com o culto hebreu a Jeová provocou um violento sincretismo da parte de muitas comunidades israelitas. O ministério de Elias e Eliseu foi dirigido contra a adoração de Baal, e até alguns reis se uniram à cruzada. Verso 5, Mispá. Foi o lugar de reunião da Assembleia Nacional em duas outras importantes ocasiões. Quando a guerra foi declarada contra Benjamim, Juízes 20, e quando Saul foi eleito rei, 1 Samuel 10, 11. Duas identificações têm sido sugeridas. Neb-Samuel, uma elevação cerca de 8 quilômetros ao norte de Jerusalém, a tradicional residência de Gedalias, governador de Judá nomeado por Nabucodonosor, segundo Reis 25, 23, e o cenário de outro dia de humilhação nacional sob a liderança de Judas Macabeu, 1 Macabeu 3, 44, e o Monte Scopus, um largo maciço imediatamente ao nordeste de Jerusalém. Por causa da semelhança de significado entre Mispá, torre de vigia, e Scopus, vigia, alguns preferem esse último sítio. Orarei por vós. Samuel era um filho da oração e homem de oração. Capítulo 8, verso 6, 12, versos 19 e 23. Em Jeremias 15, 1, Moisés e Samuel são citados como homens de oração eficaz. Verso 6. E a derramaram. O derramamento de água como sinal de penitência só aparece nessa passagem. O paralelo mais aproximado foi o derramamento de água no tanque de Siloé, dentro da área do templo no último dia da festa dos tabernáculos, em memória da água recebida da rocha do Êxodo. Com a água derramada no chão e uma completa abstenção de alimentos, era um jejum absoluto. Ana usou o mesmo termo derramar na sua oração em capítulo 1, 15. Um coração derramado é um coração humilhado e arrependido. Lamentações 2:19, Salmo 22:14 e 61, verso 8. Pecamos contra o Senhor. É a mais alta e a mais profunda expressão da conversão de uma alma. Lucas 15, verso 18, Isaías 6, 5.
Foi o maior dia de avivamento espiritual nacional até então. Samuel julgou, sua função foi dupla, civil e militar. Como juiz civil, fez o que Moisés fazia. Julgava entre uns e outros e fazia-lhes conhecidos os estatutos de Deus e as suas leis. Êxodo 18:16. Como juiz militar, fazia o que fizeram Otoniel, Eude, Baraque e Gideão antes dele. Organizava e dirigia o povo na resistência eficaz contra seus opressores e os liderava à vitória. Verso 12, Ebenezer, pedra do socorro, erigida em honra a Deus pela vitória conseguida sobre os filisteus, justamente no mesmo lugar onde foram derrotados há 20 anos. O autor, ao citar o nome Ebenezer em capítulo 4, verso 1 e 5, verso 1, simplesmente atualiza os nomes geográficos. Verso 14, amorreus. Em diversas passagens da Bíblia, o nome amorreu, ocidental, foi usado de maneira indiscriminada em se tratando de habitantes de Canaã em geral. Hammurabi foi um famoso amorreu. Verso 15, julgou Samuel. Indica que Samuel continuou a ser juiz, mesmo durante o reinado de Saul. Calcula-se que tenha atingido 89 anos. Verso 16, uma volta. Samuel voluntariamente realizou as funções de juiz itinerante para a conveniência do povo que residia em diferentes distritos do país e para julgar todas as controvérsias. Gilgal. Depois da destruição de Siló, Gilgal parece que se tornou um dos principais centros da vida religiosa e civil da nação. Ali, Samuel realizava inquéritos judiciais, a Assembleia Nacional se reunia, capítulo 11, verso 14, e o exército era convocado, capítulo 13, verso 4. A distância que havia entre esse lugar e o território dos filisteus talvez fosse o motivo da escolha. Verso 17. E onde edificou um altar. Exercia Samuel a maior parte do seu ministério em Ramá. Para ali oferecer holocaustos a Deus, necessitava de um altar, pois o altar de Siló, feito por Moisés, havia sido destruído pelos filisteus, capítulo 4, verso 10. Esse afastamento da lei de Deuteronômio 12, versos 5 e 13, foi provavelmente ocasionado pela desordem pública desse período e a destruição do tabernáculo e de seu altar. Samuel, sendo um homem piedoso, desejava animar suas devoções com orações e sacrifícios. Jeová sancionou a construção desse altar, aceitando a pessoa e o serviço de Samuel.